Teodiversidade hoje vai tratar de Max Weber, um sociólogo, pensador alemão, e quem nos vai falar sobre isso é o nosso convidado de hoje, professor Antônio Flávio Perucci. Bem-vindo. Muito obrigado. Perucci é da Sociologia da USP e ele comandou um trabalho recente, que ele teve muito envolvido, sobre esta versão mais recente da obra, e uma tradução nova e tudo. Então, professor, quem foi Max Weber? Max Weber foi um intelectual alemão, né, que acabou depois se tornando sociólogo, mas não começou como sociólogo. Ele começou como jurista, né, a sua vida acadêmica, como professor de direito, depois passou a ensinar economia, gostava muito de história antiga, escreveu muito sobre a interface direito e economia na Roma Antiga, na Idade Média, e depois de um determinado momento, ele viveu numa época em que havia uma agitação intelectual muito grande de busca de novos métodos científicos, discussões metodológicas sobre as ciências humanas. Que época foi essa? A virada do século XIX para o século XX. Tá bom. Max Weber escreveu A Ética Protestante, essa edição é de 2004, comemorando o centenário da primeira edição, que é de 1904. Tá. E foi a sua primeira obra sociológica como sociólogo. E ele faz, deixa de ser interessante, é uma obra na qual ele fala de religião, não fala de todas as religiões, mas fala de religião. A religião que ele escolhe para falar é a religião protestante, daí a ideia de ética protestante, que segundo ele era, diferentemente do catolicismo, que era mais uma religião apegada a sacramentos, aos rituais, era uma religião predominantemente ritual, o protestantismo era predominantemente uma religião de princípios, uma religião ética, né, com menos ênfase nos rituais. E ele está interessado em descobrir qual é o nexo, qual é a relação causal entre o surgimento do capitalismo moderno, nos séculos XVI e XVII, e o protestantismo que surge exatamente no século XVI, né, e se propaga pela Europa no decorrer do século XVII. E faz essa obra chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É uma obra importante? Qual é a importância dessa obra? É uma obra importantíssima. É uma obra importante, é uma obra, inclusive, das obras do Weber, talvez seja a que mais influência exerceu e a mais lida, até hoje, a mais lida de todas. A mais lida de todas as obras do Weber atual. E nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. Porque, de alguma forma, traz para a sociologia como objeto, não a sociedade em geral, mas traz um objeto que é a sociedade moderna. Ou seja, a sociologia, segundo Weber, tem que se interessar pela sociedade moderna. A sociedade moderna é uma sociedade capitalista. Ele não era marxista, né? Tinha até grandes divergências em relação ao marxismo, que tematizava exatamente a sociedade moderna como sendo o capitalismo, mas ele traz essa ideia de que nós vivemos numa sociedade capitalista e a sociologia tem que ajudar a entender por que a sociedade ocidental se transformou numa sociedade capitalista. Ele vai levantar a hipótese de que a religião tem muito a ver com isso. Primeiro, a religião ocidental, de modo geral, que é a religião judaica, né, que vem do judaísmo, do Antigo Testamento, da Bíblia do Antigo Testamento, né, e que dá origem, primeiro, às igrejas cristãs, que depois se torna a Igreja Católica, e, finalmente, no século XVI, no protestantismo, sem falar nas igrejas orientais e tal. No que ele vê? O que ele vê? Ele vê que a religião é formadora de uma determinada atitude. O protestantismo é uma religião que, pela primeira vez na história das religiões, é uma religião que vai valorizar como lugar
por excelência de louvor a Deus, de cumprimento da vontade de Deus, não a presença no templo, a presença nas igrejas, mas o exercício do trabalho profissional. É pelo seu trabalho profissional que você cumpre a vontade de Deus. Isso é protestantismo, segundo Max Weber. Isso é Lutero. Lutero é o primeiro ao traduzir a Bíblia, ele dá um jeito de fazer umas traduções em que insere já no Antigo Testamento frases como persevera na tua profissão, sente prazer no trabalho. O protestantismo vai dar muita ênfase a isso. Então Weber fala, o que faz o protestantismo? Valoriza religiosamente o trabalho, primeiro. Tá. Que trabalho? Qualquer trabalho? Não. Não é nem o trabalho simples, nem o trabalho braçal, pesado, é o trabalho exercido como um dever profissional. Por isso que é muito atual, porque é lido até hoje. Porque junto com essa ideia de trabalho e de vocação para o trabalho, de uma vocação para o exercício de uma profissão, o Weber está dizendo que, na verdade, o grande dever que o homem tem com relação a si mesmo é ter uma profissão, homens, e depois as mulheres vão seguir esse caminho, né, com o desenrolar da modernidade. Hoje todas as mulheres desejam também ter a sua profissão, né, e se esforçar ao máximo para ser um bom profissional, ter uma ética profissional qualificada, exatamente, qualificada e assumida como sendo um dever, né? Você tem o dever de ser um bom profissional. Sei. E que consequências isso traz para a vida religiosa das pessoas? Olha, traz consequências grandes para a vida religiosa e para as relações entre as religiões de modo geral. Você cria agora uma religião que diz que, na verdade, a coisa mais importante que você tem a fazer por Deus é trabalhar. Trabalhar e fazer negócios. Fazer negócios. Então você tem uma abertura muito grande para essa coisa para a qual o catolicismo sempre tinha muita desconfiança, que é o mundo dos negócios, né? O protestantismo abre dizendo, se você faz aquilo para prestar um serviço a Deus, para cumprir a vontade de Deus, você pode, trabalhando metodicamente, poupando, né, o máximo que você puder, né, você vai, de alguma forma, começar a acumular um dinheiro que você não vai mais gastar, você trabalha, ganha e guarda dinheiro. Ou aplica? Assim, guarda no sentido de aplica. Tá. Você não gasta, você não consome, né, improdutivamente esse dinheiro. Tá. Você tem um estímulo, né, um estímulo religioso a uma poupança compulsória, digamos assim. Você não vai fazer gastos ostentatórios, você não vai gastar dinheiro para decorar a sua casa, certo? Para comprar uma almofada bonita ou um vaso extraordinariamente deslumbrante, certo? Você vai começar a ter uma vida sóbria, você vai começar a colocar, mesmo sendo rico, tendo enriquecido, mais importância no seu trabalho e no capital que você acumula do que nos gastos e no consumo que você faz. Diz o Weber, ora, isso é completamente diferente do estilo de vida aristocrático da antiga classe dominante, a nobreza. Que era católica. Que era católica e que vivia para a ostentação. Vivia para a ostentação. Agora você tem uma classe dominante que é a burguesia, né, que tem como regra de vida sobriedade. Sobriedade, né? Sobriedade na alimentação, sobriedade no lazer, ou seja,
trabalho constante, trabalho todos os dias, né, respeitando sempre o dia do Senhor, mas trabalhar o máximo de horas por dia, né, não deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. Quer dizer, todas essas coisas de começar a levar uma vida metódica vão fazer com que você gaste menos tempo no lazer. Aí o protestantismo vai abolindo os dias santos, vai abolindo os feriados, né? Ou seja, que eram muitos, era uma enormidade. Era uma enormidade, né? Uma enormidade. E você vai criando o que o Weber diz, a sociedade moderna como uma sociedade do trabalho. Tá. Sociedade do trabalho. Agora, ele se distingue de Marx no sentido que Marx dizia que no trabalho está a exploração do homem. Está a exploração. Isso ele não levava muito em conta. Não, ele não tem essa ideia da exploração. O Weber tem uma ideia de positiva do trabalho, total positividade e tal. Exatamente, positiva, mas não é só isso. Tem essa ideia de que você precisa sim, certo? Ter bons trabalhadores, que o empresário precisa contar com bons trabalhadores. Quer dizer, o empresário também vai ser responsável por educar os trabalhadores na disciplina do trabalho. Sim. Né? Então ele é a favor da organização racional do trabalho. O que é isso? Organização racional do trabalho. Organização do trabalho, o que é? É você começar a ser, ao mesmo tempo, um homem de negócios e um gerente da sua empresa, certo? Você começa a cuidar do tempo gasto pelos seus funcionários, né? Você começa a saber, inclusive, o que os seus funcionários estão fazendo fora daquele período de trabalho. Quer dizer, o trabalho... Se eles estão saindo da fábrica, indo para os bares, ou se estão indo bonitinho para casa, né? Com a sua esposa, né? A valorização da monogamia, ter uma mulher só, não ter mais de uma mulher, né? Tudo isso vai levando a uma certa disciplina, né? Que é uma disciplina puritana. No fundo é isso, o Weber está dizendo. A modernidade, ela nasce de uma religião puritana. Sim. Ela não nasce da aristocracia, ela nasce da burguesia. A burguesia tem grana, mas a burguesia tem culpa, tem sentimentos de culpa, a burguesia arrisca os seus deveres, a burguesia procura seguir as regras da confiança mútua no mercado, né? Você começa, é pacífica, a burguesia passa, porque você tinha aristocracia que era ligada à guerra. Sim, era uma classe dominante guerreira, conquista. Agora você tem uma classe dominante que é ligada aos negócios e a qual interessa a paz. A produção. A produção e a paz para o bom andamento das trocas internacionais. Esse é o tal do espírito do capitalismo? Esse é o espírito do capitalismo. O espírito do capitalismo é conduta de vida metódica. Tá. Conduta de vida metódica. Como é que você descreveria o livro? Em que parte 1, parte 2, capítulos, etc. Como é que essa lógica se desenvolve dentro do livro? Bem, primeiro tem uma coisa muito interessante com relação ao título. O Weber coloca a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele vai alertar a uma certa altura dizendo o seguinte: alguns críticos meus dizem que eu estou dizendo que sem protestantismo não haveria capitalismo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que sem protestantismo não haveria espírito do capitalismo. O capitalismo poderia perfeitamente se desenvolver como um sistema econômico, mas a ele faltaria exatamente esse espírito, sim, esse lado ético, né, de alguma coisa que leva você a um autocontrole. Tá? Autocontrole. Então ele acha que disciplina, autocontrole, são coisas que não vieram do capitalismo como sistema econômico. Vieram do espírito do capitalismo, que é uma coisa que surge por influência do protestantismo. Que dá uma coesão. E juntos, capitalismo, sistema capitalista,
né? No início ainda bastante mercantil, ainda, né? Indo no sentido de um capitalismo manufatureiro e depois capitalismo industrial. Você tem o capitalismo e você tem agora o protestantismo que dá à luz um filho chamado espírito do capitalismo. Quando você junta capitalismo com espírito do capitalismo, ele diz, você tem o capitalismo moderno, que é o capitalismo racional. Que não é o selvagem de exploração. Isso, que não é movido por instintos de lucro, né, de aventuras, né, que abomina a pirataria como a última coisa que... Né, ou seja, você tem um capitalismo que procura, né, seguir, digamos, o enriquecimento dentro da lei, né? Dentro da lei, dentro daquilo que é legal. Sei. Né? E o livro? E a lógica dele? Como é que ele monta? desenvolve? Como é que ele monta? Ele monta primeiro dizendo o seguinte, bem, o primeiro capítulo é a definição do problema. Ele diz, todo mundo sabe que inclusive os católicos tematizam muito durante os seus congressos e tal, que há uma coisa óbvia que salta aos olhos para quem observa o mapa dos países europeus, certo? Os países protestantes, isso no começo do século XX, para quem observa, ele está escrevendo, para quem agora, no início do século XX, em 1902, 1904, observa, vê que os países protestantes são mais desenvolvidos economicamente que os países católicos. Primeiro. Segundo, quando você pega os países que são multiconfessionais, que têm parte da população católica e parte da população protestante, você vai ver que a população católica está em atividades profissionais tradicionais, ou se não são tradicionais, são ligadas às artes, às letras e tal. E quando você pega a parte protestante, são pessoas ligadas à indústria, ligadas a cursos técnicos, a cursos científicos de ciência moderna, né? Física, química, engenharias, etc, etc. A maioria dos estudantes desses cursos é de alunos protestantes, enquanto os católicos estão muito mais concentrados, né, naquilo que antigamente, no meu tempo, chamava clássico e científico. Né? Quer dizer, os católicos iam para a coisa dos clássicos, culto das letras, dos conhecimentos, de falar várias línguas, né, de literatura. E, então... Isso mais na Alemanha, daquele tempo. Não, ele pega vários países. Ah, tá. Pega vários países. Ele pega Mas era mais Europa mesmo. Europa, ele Tá. pega Europa. Ele pega Europa, exatamente. Tá. Então ele diz, bem, como interpretar isso? Como interpretar isso? Levanta o problema, então. Ele fala, como é que eu vou resolver o problema? Eu vou resolver o problema levantando a seguinte hipótese. No Ocidente, diferentemente do restante do mundo, desenvolve-se uma religião monoteísta. Monoteísta. Com origem na Bíblia. Então ele diz, você tem o judaísmo, em vez de se desenvolver e de crescer e se expandir para o Oriente, né? Para o lado direito do mapa mundi, o judaísmo vai se expandir para a esquerda, para o Ocidente. Para o Ocidente. Uhum. É. Na Ásia, você vai ter o hinduísmo, o budismo ali na Índia, você vai ter na China o confucionismo, vai ter o taoísmo na China, o Weber vai estudar, no Japão você tem o shintoísmo e tem um certo budismo que vem da Índia, né, que são todas religiões de negação do mundo. Mas o cristianismo
o judaísmo e o cristianismo também não são religiões de negação do mundo? O Weber diz, sim, são religiões de negação do mundo. Esse mundo, do jeito que está, não está bom. Ele não satisfaz os desígnios de Deus. Tá? Isso você pode transformá-lo pela conduta dos indivíduos, uma conduta ética, ou você pode transformá-lo pelo trabalho. Então ele acha que o Ocidente herda um mundo que ele chama de um mundo desencantado. Quer dizer, é um mundo que não está de acordo com o que os planos de Deus previam para ele, né? Mas que ele é capaz de ser aperfeiçoado, de ser melhorado. Mas como de ser melhorado, aperfeiçoado? Ele diz, porque aí você tem uma coisa que só o judaísmo conseguiu. Né? É uma herança judaica, que é o fato de que o mundo que Deus cria não é um mundo divino, é um mundo chamado criatura. Deus criador e o mundo é criatura. O mundo não é divino. Se você vai na Índia, o mundo é divinizado. É o animismo. É, o animismo. Uma palavra, o animismo. Ou o panteísmo. Tá bom. Tudo é Deus, tudo é divino e tal. Ele acha que isso facilita enormemente que você desenvolva no Ocidente uma atitude experimental em relação ao mundo. De repente você pode matar um animal sem imaginar que desse animal possa sair um espírito aterrador que, entendeu? Que empesteie toda a região em que você mora. Né? Que você possa, de repente, fazer experiências com a água de um regato, né, sem que aquilo seja uma profanação dos espíritos que vivem naquelas águas, etc, etc. Né? Então ele acha que isso facilita enormemente e que você tem uma religião que vai se desenvolver nesse sentido, né? Nesse sentido, preparando o terreno para o surgimento depois do protestantismo no século XVI. Sei. Né? Se a gente olhar hoje, essa leitura desse livro, que é um monumento da cultura ocidental, que limites, até onde que ele foi, quer dizer, a vida, claro que caminha. Digamos, não dá para em pouco tempo eu dizer tudo o que o Weber faz na Ética Protestante, porque o último capítulo, que é o 5º capítulo, são 5 capítulos só, um livro curtinho. Você tem esse livro, metade deles são de notas. São notas, você vê, o livro é isso aqui. Né? Mas as notas são suas? Não, são do Weber. Tá. São do Weber. Tá. Não, eu tenho uma parte aí introdutória e um esquema de vocabulário, tal, de por que foi traduzido assim, não assado. Né? E um glossário também. Mas o Weber dá o troco, ou seja, ele cria um conceito muito interessante, que é o conceito de consequências não previstas, né? Consequências não desejadas. O que contemporaneamente muita gente usa uma expressão cunhada por um sociólogo francês, mas é a mesma ideia, de efeitos perversos. Que é que, na verdade, quando você faz isso, né, quando você tem esse tipo de religião muito ética, né, você acaba criando um senso de dever que te aprisiona, e mesmo que você abandone os fundamentos religiosos disso, você não consegue, o homem moderno não consegue mais se libertar. Ele diz, hoje você pergunta para os capitalistas do início, grandes ricaços capitalistas do início do século XX, mas por que você continua querendo ainda trabalhar e ganhar dinheiro? Né? Já não está bom o que você já ganhou de trabalhar dinheiro? Né? E você vai ouvir a resposta, não, eu não posso parar de trabalhar e ganhar dinheiro, porque é meu dever. Né? Eu sinto que eu estaria faltando com o meu dever.
Isso é uma coisa interessante que o Weber mata essa charada. Quer dizer, o capitalismo não foi essa maravilha toda, mas o capitalismo criou nas pessoas, e sobretudo numa certa camada de pessoas, um senso extraordinariamente exagerado do dever de trabalhar, né? Trabalhar incansavelmente. É um pouco o que a gente chama de workaholic, pessoas Sim. que trabalham compulsivamente. Trabalham Essa é a nos fins de mística semana. do capitalismo. A mística do capitalismo. O capitalismo é tocado por uma camada de executivos que trabalham demais, né? Por uma camada de operários especializados que se dedicam a fazer hora extra, que se dedicam a ser operários padrão. Veste a né? camisa. Veste a camisa, exatamente. Então você tem essa coisa que é uma coisa irracional. Quer dizer, aquilo que era pensado como o grande dever religioso seu é ter uma profissão e trabalhar racionalmente nessa profissão, você acaba trabalhando irracionalmente, levando a um senso de dever exagerado do qual você não consegue se libertar. Você fica preso nisso, né? Numa espécie de, que eles chamam de uma jaula de ferro. Né? Você fica preso numa sociedade do trabalho e a única coisa que você pensa é em quando você tem filhos, pensar qual será a profissão dos seus filhos, a grande preocupação de todos os pais, que profissão meu filho vai seguir, né? Você não é nós somos incapazes de pensar que uma pessoa possa se realizar sem nenhuma profissão. A gente sempre vai pensar que as pessoas precisam ter uma profissão. As mulheres ainda estavam livres disso até um certo tempo, elas podiam simplesmente ser donas de casa, né? Não se profissionalizarem. E hoje as mulheres se colocam como dever também. Eu preciso ter a minha profissão, eu preciso me desenvolver, né? Eu preciso me realizar. Quer dizer, a autorrealização do ser humano hoje, né? Não passa por outro lugar a não ser por uma autorrealização profissional. Pelo trabalho. Tá bom. Bom, terminamos o nosso programa. Terminamos? Agradeço, professor Flávio, e você fique conosco nas próximas edições de Teodiversidade.